Pessoal, então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, então, meu nome é Dirceu Machado, eu sou o coordenador do Núcleo de Gestão pela Excelência da CIOC. Eu gostaria inicialmente de agradecer à equipe da coordenação do Núcleo de Excelência, que é a Valdirene, da CIMAI, nossa vice-coordenadora, ao Valdecir, da Celulose Irani, o nosso consultor técnico do MEG, a Bruna Hack, da Celulose Irani também, diretora de marketing, ao Agostinho Deon, consultoria Deon, o diretor financeiro. Gostaria de agradecer também ao apoio da CIOC, através do seu presidente Ângelo, e também da incansável consultora de núcleos, a Karine. Obrigado, Karine. Quero explicar um pouquinho sobre a finalidade do núcleo, né? O núcleo da CIOC, Gestão pela Excelência, ela é formada por gestores associados à CIOC. E ela tem como objetivo fomentar e debater práticas de gestão baseadas em modelo de gestão chamado MEG. Esse modelo é difundido em todo o estado de Santa Catarina pela Excelência SCC. E esse grupo também debate, né, em suas reuniões mensais, assuntos pertinentes à gestão. No dia de hoje, nós temos o tema da nossa live, concentração empresarial, resolução de conflitos e tomada de decisões. Esse tema ele tem uma ligação com os fundamentos do MEG, o qual, na sequência, o nosso consultor técnico, o Valdecir, vai detalhar melhor para todos nós. Quero fazer rapidamente alguns agradecimentos, quero agradecer a presença, então, do nosso vice-presidente regional de Excelência SC, o Francisco Lindler, que também foi coordenador do Núcleo de Gestão pela Excelência da CIOC. E também agradeço, na palestra de hoje, a Márcia Souza. Desde já, Márcia, a gente agradece por ter aceito o convite. É muito gratificante para nós aí termos mais conhecimentos com esses detalhes, com essas ferramentas de gestão. Agradeço também a todos os diretores da CIOC e todos os coordenadores de núcleos, bem como suas equipes pela participação também. Vou explicar rapidamente como é que vai funcionar o nosso evento de hoje. Nosso evento terá 15 minutos de introdução do MEG, versus o tema que será a palestra de hoje. Depois teremos 30 minutos de palestra, efetivamente, com a Márcia Souza, e com mais 15 minutos para perguntas, totalizando 1 hora de evento. As perguntas, pessoal, devem ser feitas via chat, onde a nossa diretora de marketing, a Bruna, vai anotando para, então, no final, nós direcionarmos as perguntas ao palestrante. Solicito a colaboração de todos, então, os participantes, para que mantenham seu microfone desligado. Quero passar a palavra, então, agora ao nosso consultor técnico, ao Valdecir, que fará a introdução do MEG com relação ao tema que nós vamos debater hoje. Valdecir, fique à vontade. E bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela participação aí neste nosso evento, falando aí sobre MEG e sobre tomada de decisão. Dispensa comentário aí, né? O Gisele já me apresentou aí, o Valdecir, consultor técnico. Eu também estou como diretor administrativo da Associação Comercial, da CIOC. Faço alguns trabalhos voluntários no Brasil aí de avaliação de modelos de gestão a nível estadual e nacional, né, pela Fundação Nacional da Qualidade, e atuo aí no Núcleo de Gestão pela Excelência, trazendo essa parte técnica, né, o conhecimento sobre o modelo, para embasar as nossas discussões, as nossas trocas de práticas de gestão, ou formas como a gente resolve os problemas, né? Então, a gente se reúne mensalmente para trocar, né, práticas de gestão e aprendizado, e fica aí o meu convite aí para todo mundo aí que quiser participar do núcleo, né, pode procurar a Karine aí, que ela faz aí todo o meio de campo aí para entrar no Núcleo de Gestão pela Excelência. Será que eu já ganhei poderes especiais? Ganhou. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Tela? Leandro, seja bem-vindo aí à nossa reunião. Está aparecendo a tela aí para vocês? Sim. Obrigado, bom dia. Bom dia. O Leandro é o nosso presidente aí do Movimento Catarinense pela Excelência. Então, prazer em tê-lo na reunião aí, Leandro.
Então, voltando aqui à fala do MEG, então, quando eu falei que atuo estadualmente, é porque existe no estado de Santa Catarina o Movimento Catarinense pela Excelência, que é conduzido pelo Excelência SC, onde dissemina o MEG no estado de Santa Catarina. Cada estado tem um órgão, e aqui é o Excelência SC. E o Leandro e o Francisco estão representando aí o Excelência SC na nossa reunião. Eu já atuo como avaliador voluntário, então acabo fazendo avaliações de empresas que participam do prêmio conduzido por eles. Agora, voltando para o MEG. Então, o MEG é um modelo que vem lá desde o final começo da década de 90, onde houve-se estudos e identificaram que as melhores empresas do mundo haviam algumas coisas em comum. E isso foi chamado de fundamentos. Hoje a gente trabalha aí com esses fundamentos e é a base aí do nosso trabalho do Núcleo de Gestão pela Excelência. Uma empresa que consegue aplicar esses fundamentos de gestão de forma equilibrada é uma empresa que é perene, que vai ter sustentabilidade, que ela é produtiva e competitiva. Ainda mais no momento como a gente está, né? É fundamental ser competitiva e produtiva, né? Para combater né, todo esse cenário que a gente está passando. Basicamente, hoje, a gente vai falar, né, o nosso embasamento técnico do modelo de excelência para o conteúdo da Márcia é sobre o fundamento pensamento sistêmico. Né? O fundamento pensamento sistêmico, ele trata da compreensão e tratamento. Compreensão e tratamento são verbos, aí vamos começar com os verbos para compreender o que o pensamento sistêmico solicita no modelo de excelência em gestão. Compreensão é entender, né? É saber, né? Entender o tema. Tratamento é tratar, então eu entendo e depois trato as relações de interdependência e seus efeitos nos diversos componentes, ou seja, eu entender e tratar, né, essa interdependência de processo, essa interdependência entre os vários componentes e partes interessadas que a empresa atua e tem, bem como o ambiente onde que esses componentes interagem. Então, o pensamento sistêmico, ele é fundamental para a tomada de decisão, que é o tema aí que a Márcia vai tocar. O pensamento sistêmico, ele é subdividido aí em dois temas, que é alinhamento e tomada de decisão. O alinhamento está relacionado com a estratégia e atuação em redes. O que seria estratégia e atuação em rede? É ter visão de futuro, né? Estratégia, então, como que é minha intenção estratégica, minha análise de ambiente interno e externo, elaborar o plano de ação, definir a estratégia, objetivos estratégicos, se for o caso, planos de ação e acompanhamento. Então, tudo que está envolvendo eu olhar a empresa como um todo e definir uma estratégia para onde ela vai seguir, está relacionado aí com o nosso fundamento de pensamento sistêmico e alinhamento. Já a atuação em rede é eu entender aquela questão dos componentes. Como eu faço parte de um todo, eu sou um componente nesse cenário, nesse todo, minha empresa ou alguns processos da minha empresa, então eu preciso entender que para eu maximizar os meus resultados, eu preciso atuar em rede. Eu preciso ter fornecedores ou clientes ou processos, né, interligados que me ajudem, né, em todo esse processo, em todo o processo de maturidade ou de desenvolvimento da gestão da minha organização. Então, é o entender e assumir que eu não sou, né, que eu faço parte de um sistema, e eu tenho um motivo por existir, né? Então, eu estou ali, eu tenho que interagir com os diferentes públicos, com os diferentes meios ou componentes para eu chegar num resultado que eu desejo, né? Ou chegar na minha estratégia. E a tomada de decisão, que é o tema do pensamento sistêmico, está relacionado a temas relacionados à tomada de decisão, como definir informação crítica. O que é crítico para o meu negócio? O que eu preciso controlar, que é importante
para o meu negócio ser perene, para o meu negócio ter longevidade, né, conseguir fazer as entregas para as partes interessadas. Informações comparativas é eu poder me comparar nesse cenário como um todo. Então, com quem eu vou me comparar? Né? Com base na minha estratégia que eu defini, aonde eu quero chegar, eu vou ter algum norte de com que me comparar. E essas informações também são importantes para a tomada de decisão. Tomada de decisão envolvendo pessoas de diferentes níveis e processos. Então, basicamente, aí é ter formas de envolver as pessoas na tomada de decisão em todos os níveis da organização e de todos os processos. E o último requisito aí da tomada de decisão é comunicar as decisões e também acompanhar essas decisões para ver se elas são executadas ou não. Então, percebam que o modelo, ele não diz como fazer, ele diz o que precisa ser feito. Agora, como fazer, com que metodologia, com que processo você vai usar para atingir a esses requisitos, é a base aí dos nossos eventos e das nossas reuniões, para entender como que a Irani faz isso, como que a Cardinal, que a Girassol faz, e assim a gente troca experiências e chega num resultado comum. Então, a base aí do movimento era essa. Eu queria só reforçar que esse conteúdo técnico, ele foi baseado no modelo de 500, tá? Que tem 88 requisitos de gestão, sendo que esses que eu comentei aí, que são 6 requisitos desses 88, se referem ao pensamento sistêmico. Os demais requisitos são dos outros fundamentos de gestão. Para uma empresa que está começando, ela geralmente começa nesse modelo, né, nível 125. Então, o MEG ele é dividido em níveis, né, para desde a pequena empresa lá, começar a aplicar algumas práticas de gestão até chegar a uma empresa de excelência, né, que seria as melhores empresas, né, em gestão aí do Brasil. Dentro do nosso núcleo, a gente já tem empresas reconhecidas em todos os níveis, praticamente. A Irani foi reconhecida 250, 500 e 750. A Cardinal e o Laboratório Vida, a Clínica Odonto Vida, no 125, e a CIMAI no 500. Né? São empresas que fazem parte do nosso núcleo e que trocam práticas de gestão. E se a tua empresa tem interesse em entrar no núcleo, né, vai ser um prazer para nós aí dividir o nosso conhecimento. De minha parte era isso, Dirceu. Eu passo aí, deixa eu ver aqui como que eu descompartilho agora. Valdecir. Enquanto o Valdecir vai descompartilhando, aí eu agradeço as palavras do Valdecir. Elas são muito interessantes. Acho que fica aí a curiosidade para os demais que não fazem parte do núcleo da CIOC, para que entrem em contato com a Karine, para que a gente possa aí, cada vez mais tendo a participação de outros gestores, para nós formarmos uma rede de debate sobre assuntos pertinentes à gestão. Márcia, bem-vinda novamente, fique à vontade, agora é contigo. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer o convite, né, através do Dirceu, da Karine, que me trouxeram essa oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho mais sobre a constelação empresarial, falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Porque a constelação empresarial, ou a constelação, ela ainda é uma metodologia muito nova, ela ainda é inovadora. E ela ainda está pouco divulgada, difundida nas empresas, embora tenha grandes empresas que já a utilizem como ferramenta na tomada de decisão e resolução de conflitos. Aqui, a primeira compreensão que nós precisamos ter é que, antes mesmo de existir uma empresa, existiu um homem, existiu uma mulher com grande sonho, com grande propósito de empreender algo. E essa pessoa, ela faz parte de um grande sistema. E aqui nós colocamos e começamos a olhar a teoria dos sistemas
na prática. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele foi muito assertivo na hora de poder visualizar na prática a teoria dos sistemas. Então, o sistema dessa pessoa, desse fundador, a hora que ele empreende, cria um negócio, esse negócio, essa empresa, ela é um grande sistema, mas é um sistema que já faz parte de um outro sistema, que é o sistema do fundador. Nós compreendemos também que nada começa numa folha em branco. Nós não nascemos uma folha em branco por fazer parte de um sistema maior. Uma empresa não nasce como uma folha em branco porque ela já nasce de um outro sistema que é maior. E dentro dessa empresa tem vários microsistemas, que são os setores de cada empresa. Né? Tem lá o setor administrativo, os diversos setores. E na teoria dos sistemas, né, então essa grande empresa, esse grande sistema, ele é muito mais que a soma de todas as partes. Então, se você somar cada setor, a empresa como um grande sistema, ela é muito maior que a soma de todas essas partes. E aí a gente compreende também que quando uma pessoa, né, um colaborador vem para essa empresa, ele também faz parte de um outro sistema. E ele vem integrar nesse sistema maior chamado empresa. E aqui que começam os conflitos, porque ele também tem as questões dele, as crenças, as criações dele que vem lá, que vem misturado com esse novo, né, sistema maior que é a empresa, que já vem de um outro sistema maior, que é o do fundador, que influencia o tempo inteiro nesta organização. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre isso que eu estou falando. Estão conseguindo ver minha tela? Dirceu consegue ver? Ok, ótimo. Então, aqui eu estou falando da constelação empresarial. A constelação empresarial, ela veio da constelação familiar, que vem de um sistema familiar, para então formar um sistema empresarial. Aqui eu estou colocando os desenhos para que vocês consigam visualizar. E o sistema empresarial, então, é mais que a soma de todas as partes. E aqui vocês conseguem compreender melhor como funcionam, então, os microsistemas dentro de uma empresa maior. E a gente conseguir enxergar esses microsistemas menores como se fosse uma grande engrenagem para fazer essa engrenagem maior chamada sistema empresarial funcionar. E aqui eu quero mostrar um modelo para vocês de como seria, na prática, a constelação empresarial atuando numa empresa. Imagine que você quer tomar novas decisões lá na sua empresa, quer mudar alguns setores e você não sabe exatamente como essa mudança vai funcionar na sua empresa ou o que pode afetar. Então, nesse filme foi fantástico porque eles descreveram exatamente o que é a constelação empresarial. Então, eles desenharam em um campo como poderia funcionar o processo dentro da empresa. E aí eles foram fazendo os ajustes. Vou mostrar para vocês como eles fizeram esse processo. Talvez alguém já tenha assistido esse filme. Observe. E aí, o que ele faz? Ele está desenhando o fluxo de energia, o fluxo de trabalho de uma cozinha aqui, que é um pequeno sistema dentro do sistema maior. E aqui ele está tendo a oportunidade de desenhar o mapa de como ficaria, testar esse mapa para ver se ele é funcional ou não.
E aí, de uma visão de cima, ele vai fazendo todos os ajustes. Olha. Procurei mostrar de uma forma sucinta, mas é isso. A constelação empresarial, ela vem, é como se ela tirasse uma foto, desenhasse um mapa da tua empresa, dos teus processos, para que conseguisse construir, então, e te apoiar na tomada de decisão de um novo direcionamento antes mesmo de colocar em prática esses processos. Mas, principalmente, olhando o que existe por trás, o que vai além da técnica. Porque vocês sabem, né, vocês trabalham com processos de excelência, vocês sabem que muitas ferramentas, muitas técnicas aplicadas em uma empresa tem um resultado, aplicado em outra empresa tem outro resultado. A mesma técnica, feito passo a passo, e tem resultados diferentes. E por que isso acontece? Porque a influência desses sistemas maiores também influenciam nesses degraus, nessa liberação para que eles possam fazer algo maior. Nós trabalhamos, então, na constelação empresarial, o que existe no inconsciente desse sistema empresarial. A consultoria tradicional, a parte técnica, ela é fundamental também, mas a gente consegue observar através das causas e efeitos. Como saber se a questão é sistêmica ou se a questão é operacional? Aparecem as causas, né? A gente sabe que tem um problema na empresa que precisa ser resolvido. Por exemplo, conflitos em um determinado setor. E não sabe o que exatamente está acontecendo. Mas você sabe que ali tem um conflito. E aí vocês vão lá, né, quanto gestores, fazem tudo o que precisa ser feito, trocam funcionários, trocam método, e mesmo assim, não resolve, muitas vezes, o conflito em si. Porque o conflito, muitas vezes, está muito além da técnica, está muito além daquilo que pode ser visível. E isso que eu estou falando aqui para vocês não tem nada de misticismo, não tem nada de achismo. Ela é uma ciência chamada ciência Hellinger, onde a gente estuda esses campos dentro dos sistemas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos foi feita uma experiência com ratos, onde nessa experiência, toda vez que eles soltavam um cheirinho, o rato levava um choque, e aí ele tinha reações. E esse rato foi tratado nesse formato durante muito tempo. Mais tarde, quando ele teve os filhotinhos dele, ele foi separado, ao nascer já foi separado desses filhotinhos, e que foram para um outro espaço. E nesse outro espaço, toda vez que soltava esse cheirinho, o ratinho, que é filho, que nunca teve contato com a mãe, ela tinha as mesmas reações que a mãe tinha quando ela levava choque. Porque essa informação, ela foi para esse campo desse sistema, junto com esse ratinho menor. E essa informação estava ali, no inconsciente. Isso que acontece muitas vezes em alguns setores onde dentro das nossas empresas nós temos conflitos e aí, quem aqui, acredito que tanto eu quanto alguns de vocês já vivenciou a questão de trocar todos os funcionários ou trocar um funcionário e todos que vêm para a empresa, mesmo sem nunca ter tido contato com aquela pessoa, passa a ter as mesmas reações. Passa a ter os mesmos conflitos e as mesmas atitudes naquela função, naquele setor. Por quê? Que é a mesma questão que eu falei agora com relação ao rato. Aqui existe um campo de informação onde estão todos conectados dentro desse sistema maior. Mesmo a pessoa nunca tendo contato, ela vem para representar a dor, representar o conflito dessa pessoa que esteve aqui. E por que esses conflitos e essas dores se repetem? Porque
na maioria das vezes houve um conflito, algumas demissões por justa causa, algumas demissões que a pessoa que estava ali se sentiu injustiçada, ou onde a empresa se sentiu lesada de alguma forma, por aquele funcionário, ou aquele colaborador, aquele líder, aquele supervisor, aquele sócio, enfim, qualquer pessoa que ocupou um lugar ali e ela foi embora. E aí fica aquela informação. A partir do momento que entra outra pessoa naquele mesmo lugar, ela entra então em contato com essa mesma informação. E aí muitos conflitos acontecem. A constelação em si, ela é baseada em 3 leis sistêmicas, que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele não criou essas leis, mas sim ele as observou na natureza. Assim como o fogo, assim como a água, que é algo que você não tem como parar, essas 3 leis sistêmicas, elas estão agindo sim, no teu sistema familiar e no teu sistema empresarial. Você acreditando ou não, elas estão ali, estão funcionando. E aí, quando a gente começa a observar essas 3 leis, que a primeira é o pertencimento. Quando a gente fala do sistema familiar, quer dizer que tudo e todos vão ter o seu espaço, o direito de pertencer para sempre. Então, não existe uma ex-mãe, um ex-pai, né, um ex-irmão. É para sempre. Esse vínculo, ele é eterno. Dentro das organizações, essa lei, ela não é diferente. Todas as pessoas que pertencem a esse sistema empresarial, elas têm o direito de pertencer e ser vistas e valorizadas da mesma forma como os que vieram qualquer uma das posições. Porque elas têm o direito de estar ali, elas têm o direito de serem vistas e de serem reconhecidas. Todas as vezes que existem, então, pertencimento quer dizer todos pertencem, todos fazem parte, são vistos e valorizados. E o contrário de pertencer é excluir. E toda vez que existe, então, uma exclusão, é como se o sistema como um todo, para se reorganizar, ele exigisse um pagamento, ele exigisse uma compensação. E é nessas compensações que existem, então, os conflitos dentro das empresas, onde alguém vem para representar esse conflito através de um problema, que pode ser financeiro, que pode ser que os clientes vão embora, que pode... os mais diversos conflitos que vocês podem encontrar na empresa de vocês, que depois eu vou mostrar uma relação de alguns mais comuns que a gente encontra. A segunda lei, ela fala sobre hierarquia ou ordem, que a gente começa a observar o quanto é importante cada um dentro do sistema empresarial saber exatamente qual é o seu lugar, qual é a sua função. Eu acredito que vocês aqui, né, com gestão de excelência, vocês devem olhar para isso com muita excelência. E quando existe um conflito entre sócios, por exemplo, quando existem conflitos de hierarquia, é porque alguém não está respeitando o lugar de alguém, consciente ou inconscientemente. Dentro do empresarial, dentro do organizacional, a gente observa duas ordens funcionando aqui dentro dessa segunda lei, da hierarquia ou ordem, que é, então, o que chegou primeiro, sempre tem prioridade o que chegou primeiro, e por ordem de hierarquia no organograma, né? Um líder, um gestor. Então, vamos supor que em uma empresa tem ali funcionários de muitos anos, e o que chegou por último se torna um líder de setor. Isso acontece muito, vir uma pessoa de fora assumir esse papel, e aí você observa que essa pessoa fez muito sucesso em algumas empresas, e dentro dessa nova empresa onde ela veio, ela não consegue ter o mesmo sucesso, e muitas vezes o próprio sistema empresarial consegue expelir ela, fazendo com que ela peça conta, fazendo com que ela não prospere, porque existem algumas leis que precisam ser respeitadas. O que veio depois precisa, sim, respeitar, precisa honrar os que estiveram aqui primeiro. Toda vez que essa pessoa vem de fora, querendo encerrar tudo que tinha, começar algo do zero, comando zero, tudo zero, ela
não tem futuro, ela não tem sucesso. Porque aqui já começa, então, uma exclusão do que veio antes. E o que veio antes sempre vai ter prioridade pelos que vieram depois. Aqui também a gente observa muitas empresas que começam a trabalhar com um propósito e aí no decorrer elas querem mudar tudo. Muda tudo. Tá, eu comecei dessa forma e agora eu não quero mais nada disso. Esquece, eu não quero. Porque a gente, muitas vezes, quanto empresários, já sofreu, já se estressou muito com algumas coisas e aí quer começar do zero. O zero não existe mais, porque algo já tinha começado. E o futuro, eu gosto muito das frases do Bert Hellinger, onde ele diz que o futuro, ele só tem futuro e tem sucesso no futuro, desde que tudo que veio antes está junto nesse futuro. Não quer dizer que eu não posso mais, então, agora mudar totalmente meu ramo. Posso, mas eu preciso levar o antigo junto com o novo para que esse tenha sucesso. E a terceira lei fala sobre o equilíbrio nas trocas. Então, a forma equilibrada em que o funcionário, o colaborador presta serviço e a empresa paga para ele por esse serviço. Então, existe aqui um equilíbrio na dinâmica de troca. E muitas vezes não existe uma dinâmica equilibrada e é por isso que algumas vezes também existem conflitos nas empresas. Por exemplo, né, existem casos onde, na nossa região aqui, né, existem muitos casos onde o bom vendedor se torna o líder da equipe. E aí lá ele não se destaca como ele se destacava quanto vendedor. Nós precisamos observar, aqui não existe uma regra, isso que eu estou falando para vocês não é regra, e dentro de uma constelação, a gente trabalha muito a questão da investigação. Cada caso é um caso, cada sistema é um sistema, e dentro desse sistema existem leis que é daquele sistema, existem crenças que é daquele sistema, então a gente faz investigações. Mas muitos desses casos podem ser, sim, de onde não existe uma troca equilibrada. De repente, uma pessoa que ela está muito bem nesse cargo, nesse setor, crescendo e se desenvolvendo. Aí vem um líder e diz, vou te pagar o dobro, vou te pagar o triplo. E aí, quando você dá demais ao outro, você tira a força dele, tira a capacidade produtiva dele de fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, o equilíbrio nas trocas, ele é fundamental para o sucesso de algumas empresas, no desenvolvimento de alguns setores. E o que é mais incrível de tudo isso, que é o que eu falo, né? Então, se vocês pararem para analisar, eu tenho certeza que vocês trabalham com a gestão de excelência, vocês avaliam algumas empresas, enfim. Vocês vão observar que tem muitas empresas que vivem isso na prática sem mesmo nunca terem ouvido falar de constelação empresarial. Porque é como eu disse lá no início, não é nada que o Bert Hellinger criou, ele apenas observou. Então, muito antes dele nomear como constelação empresarial, tinha pessoas que já estavam aplicando. Tem estudo de casos de empresas que agora, durante a quarentena, tiveram que fazer demissões, tiveram que fazer tomar várias decisões e medidas e tomaram de uma forma totalmente sistêmica, mesmo sem saber o que era a visão sistêmica. Então, o sucesso de uma empresa, o sucesso dos resultados de uma empresa está muito vinculado a essas 3 leis sistêmicas. Eu tenho certeza que aqui tem muitas empresas que fazem parte, que aplicam essas leis e têm muito sucesso e não sabiam que elas existiam. A valorização de todos que fazem parte como uma parte importante e que tem valor para a empresa é algo fundamental também, em direção àquilo que nós queremos. Depois eu vou abrir para perguntas e aí eu tenho certeza que vocês podem me questionar um pouquinho mais. Talvez eu fui para uma parte mais técnica e vocês gostariam de algo mais simples. Aí vocês vão me perguntando, tá bom? E na tomada de decisão, como pode ser usado, então, a constelação para a tomada de decisão? Através dos diagnósticos sistêmicos. Então, nós temos
o diagnóstico e o prognóstico, né? Eu posso fazer um diagnóstico, que é fazer um mapa da minha empresa para perceber quais são as dinâmicas ocultas que acontecem ali, que está emperrando as minhas vendas, que está criando conflitos, ou eu posso fazer um diagnóstico para tomada de decisões. Eu posso aplicar ele... Conseguem ver minha tela? Olha só. Aplicação. Verificação de cenários. Eu posso fazer, então, uma simulação de cenários ideais. Pode ser usado quando você está com falta de vendas, verificar o que está acontecendo. Gestão financeiras inconscientes, o que existe por trás disso tudo. Falta de rentabilidade. Definição de marcas e produtos. Avaliação de clientela atual, avaliação de clientela ideal, avaliação de nichos, produtos, mercados, criação de novos produtos para pôr no mercado. Será que esse novo produto condiz com a empresa? Na visão da empresa, esse produto pode sim fazer parte? Tem clientela para esse novo produto? A constituição ou não de uma nova área, de uma área empresarial, de uma filial. Na resolução de conflitos entre sócios, conflitos na empresa como um todo, clima organizacional ruim, identificação e retenção de talentos, processos de decisão, criação e implantação de um plano de sucessão. Então, a sucessão familiar é algo que exige muito cuidado, muita cautela, para que essa sucessão seja feita com muita excelência e que continue dando os resultados que os fundadores tinham antes. A contratação de profissionais chaves. Então, a gente tem como fazer uma verificação dentro da constelação empresarial se aquele funcionário, ele é sim, aquele sistema, ele pode sim entrar nesse novo sistema e fazer sucesso aqui. Falta de energia do dono, análise comercial da empresa, elaboração do plano de negócios e elaboração do plano estratégico. Então, a constelação empresarial ela pode ser usada em diversos cenários dentro de uma empresa para te ajudar na tomada de decisão, desde a contratação de um novo funcionário ao posicionamento de um novo produto no mercado. E dentro disso, vocês devem estar se perguntando, né? Mas tá, exatamente como isso funciona, como isso é feito, né? Nós temos, e como eu disse desde o início, não existe nada de misticismo. O Bert Hellinger, quando ele observou a constelação e essas dinâmicas, ele trabalhava com umas tribos zulus lá na África, e ele começou a trabalhar com algo que na psicologia se chama psicodrama, onde as pessoas vêm para representar, e é como se fosse um teatro para representar uma certa cena. Com base no psicodrama, ele começou a fazer alinhamento das famílias, porque ele percebia que através desse alinhamento, onde cada um encontrava o seu lugar dentro do sistema familiar, os conflitos deixavam de existir. E enquanto ele estava fazendo esses testes, ele percebeu que, às vezes, nem todas as pessoas desse sistema familiar conseguiam ir para esse local e realizar a dinâmica junto. E quando faltava um membro da família, ele pedia para alguém que estava esperando para entrar ali para fazer a representação junto com aqueles que estavam ali. E ele começou a observar que essa pessoa que não tinha nada a ver com esse sistema familiar, a partir do momento que ela entrava nesse campo, a partir do momento que ela entrava nesse sistema ao qual ele estava realizando o alinhamento, essa pessoa era tomada por esse campo maior, pela consciência desse campo, e ela passava a atuar da mesma forma com que aquela pessoa que ela estava representando. Então, tinha alguns casos que essa pessoa vinha dentro desse sistema representar alguém que tinha um problema na perna. A partir do momento que ela entrava nesse cenário dessa consciência maior, ela era tomada por essa informação e muitas vezes ela começava a mancar. E ela não sabia nem quem era essa pessoa, muito menos que essa pessoa tinha um problema na perna. Porque ela realmente era tomada por esse campo de informação, que não tem nada a ver com misticismo nenhum. E a partir disso, então, o Bert Hellinger
começou a observar que não precisava estar os membros da família, que não precisariam estar ali os membros da empresa, mas sim aquele responsável, o tomador de decisões, estar ali para que o campo maior, que o campo do sistema dele fosse aberto, para que outras pessoas pudessem vir e representar para ele as dinâmicas que acontecem de forma oculta dentro desse sistema ao qual ele representa. Então, a constelação empresarial, ela é sim observada pelo constelador numa postura muito humilde, porque quando o constelador chega em uma empresa, chega em um sistema, ele veio por último. Então, na postura de pequeno perante isso, olha para tudo com imparcialidade, sem tomar partido de um lado ou de outro, e busca, através da sua sensibilidade, buscar informações do inconsciente desses conflitos, e junto com o tomador de decisões, é possível, então, abrir esse campo de informação, abrir esse campo, essa consciência desse sistema, e outras pessoas virem nesse campo e, através dessa informação, representar aquilo que acontece no inconsciente da empresa. E aí, nós conseguimos, dentro desse formato, fazer aquela verificação do vídeo inicial que eu mostrei para vocês. Fazer verificação da rota. Será que esse é o melhor caminho? Ou será que é aquele o melhor caminho? Paramos tudo, vamos começar do zero. Eu acredito que é por aqui, vamos testar. Sim, aqui tem futuro, aqui olha para fora, aqui olha para o cliente, olha para o fluxo da abundância, para a resolução dos conflitos e para a melhor decisão, para que a empresa caminhe para o mais. Então, o Bert Hellinger usa muito a palavra mais, caminhar para o mais, que é o sucesso, que é o que todos nós, quanto empresários, buscamos, né? O sucesso do nosso negócio. Mas esse sucesso só se sustenta desde que essas 3 leis estejam realmente sendo aplicadas nas empresas e vivendo isso na prática. Então, a constelação empresarial é uma técnica? Não, ela é muito mais que uma técnica. Ela é uma filosofia de vida. As pessoas passam a viver essa filosofia de vida, as pessoas passam a levar essa filosofia para dentro da empresa e vivenciar essa filosofia. Então, dentro de uma empresa, o fundador e todos aqueles que vieram antes, eles sempre vão ter prioridade e eles vão estar sempre influenciando o todo dentro desse sistema maior. Eu acho que o que eu queria trazer para vocês, em base a isso, eu fico aberta aqui para que vocês façam as perguntas de vocês. Espero não ter sido tão técnica, espero ter contribuído com aquilo, com o aprendizado de vocês, para que vocês compreendessem um pouquinho mais. Estou bem aberta aí para explicar tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Márcia, Bruna aqui, tudo bem? Obrigada pela tua fala. Eu recebi aqui privado algumas perguntas, se você me permite mediar, então, essas perguntas. Okay. A primeira que a gente recebeu é o seguinte, a partir da tua fala, existe uma dúvida se é possível, utilizando essa consultoria de constelação empresarial, se é possível identificar, até vou pedir desculpa pelo termo, assim, mas o profissional que tem algum problema, que é ele que talvez está pesando aquele campo de informação, e se o caminho proposto pela consultoria também habilita um tipo de desenvolvimento desse profissional, ou não, é a exclusão daquele campo de formação dentro da empresa? Deixa eu ver se eu entendi. É possível identificar o problema, o profissional, o problema, sim. Podendo identificar, existe um potencial para desenvolver ele usando técnicas da consultoria, ou não? O caminho é, de fato, excluir ele do campo de informação ali da empresa. Ok, legal. Então, assim, eu vou fazer uma correção na fala da Bruna, que talvez ela usou essa palavra simplesmente. E aqui dentro da constelação a gente compreende que não existe acaso, que nada é por acaso. Tudo tem um propósito, né? Então ela usou a palavra excluir,
que é algo que a gente exclui da nossa vida, a palavra excluir, né? Porque tudo e todos fazem parte. E a pergunta, eu entendi a tua pergunta nesse sentido assim, eu tenho uma pessoa e eu já identifiquei que é ela que está causando conflito, se tem como resolver esse conflito ou se a melhor forma é dispensar essa pessoa. Esse conflito está acontecendo porque provavelmente essa pessoa não está ocupando o lugar dela de forma correta dentro desse sistema. Então, se essa pessoa tiver humildade de olhar para as atitudes dela, não precisa necessariamente, nesse momento, demissão. Por quê? Se ela não ir para o lugar dela, o próprio sistema vai expelir ela, fazendo com que ela peça conta, com que ela realmente perceba que ali não é o lugar dela. Mas a resposta é sim, tem como trabalhar essa questão de verificação de lugares. Que é isso que você traz, é muito característico daquilo que eu falei antes, né? Uma pessoa que chegou depois e ela já está querendo estar acima dos que vieram antes. Então, tem empresas que têm funcionários de 20 anos que estão ali. E essa pessoa chegou depois. Ela, mesmo que ela tenha um cargo superior, todos aqueles que estão aqui, veja, saiu um supervisor e entrou outro. As pessoas que estão aqui, elas são leais àquela pessoa que estava aqui antes. A maioria é leal. Vem uma outra pessoa aqui e quer excluir essa pessoa que veio antes e assumir o papel aqui, vai ter conflito. Porque os outros estão representando esse aqui. Então ela precisa chegar depois e da postura e do lugar de depois assumir o lugar dela. Então tem sim como resolver essa questão. Ou não, ou a pessoa vai embora. Perfeito. Tenho mais algumas perguntas recebidas aqui também, Márcia. Uma delas diz o seguinte, a respeito de conflito de gerações, né? De que forma que a consultoria ajuda a equalizar essa questão dentro de uma organização? Você fala de uma empresa familiar. Vamos tomar esse como um exemplo, né? Até dentro de uma empresa familiar, então. Tá. É que ela veio mais genérica, a pergunta. Ah, tá. A pergunta veio genérica. Sim. Olha só. Como existe o sistema, né? Que eu falei antes, a teoria geral dos sistemas, né? Então, tem o sistema familiar do fundador da empresa, que ele é maior e a empresa está dentro desse sistema. E aí, quando a empresa é familiar, tem o sistema. Então, aqui se confunde tudo, né? Se mistura tudo. São dois sistemas que se misturam. Você fala a pergunta tu era sobre a sucessão, né? Não, sobre equalizar, né? Como equalizar essas gerações diferentes? Como equalizar as gerações diferentes? Pensamentos, reações diferentes, né? Entendi. Na nossa região, nós temos muito essa questão, né, do antigo padrão, né? De ter um padrão de pensamento, de ação. E aí vem uma geração posterior e quer mudar tudo aquilo que era, como era antes, né? Que era... Muitas que vêm nessa geração depois diz que era quadrado, que era engessado e quer mudar tudo. E é aí que existem, então, conflitos onde muitas empresas acabam quebrando, que vocês conhecem muitos casos desses, né? Que vem de uma empresa sólida e, de repente, outra geração assume e essa empresa, então, quebra. Por quê? Essa geração não está respeitando o que veio antes. Pode, sim, tomar medidas diferentes, ter ações diferentes, mas com muito respeito e honra aquilo que veio antes. Senão, o novo não se sustenta. Então, nós aqui podemos tomar como base a família. Eu não tenho como ir para o mundo, fazer as coisas acontecer, se eu não estou muito bem conectada com as minhas raízes, que é meu pai, minha mãe e o meu sistema familiar. Uma empresa não tem como prosperar e ir além se eu não levar junto as raízes dessa empresa, tudo aquilo que veio antes, para que ela tenha sucesso. Respondi a tua pergunta? Conseguiram entender, compreender ou tem alguém que quer complementar algo? Gostaria de complementar, Márcia. Hoje é bem comum, né? Você tem lá os baby boomers, você tem a geração X, Y, Z. Então, essas gerações não é nem pela falta
de ética. É que eles são assim mesmo, né? Então, eles chegam na sala do diretor, na sala do gerente, com uma facilidade, falam o que pensam, totalmente da geração anterior. A geração anterior, ela treme se estiver aqui na sala do diretor. E a nova geração, ela vai lá e fala, e em alguns momentos, questiona aquilo que não está nem no âmbito dela. Então, equalizar isso para direcionar o potencial e tirar ele da... você não é o diretor da empresa, você volta, calma, você pode dar sugestões lá na sua área. Vejo que isso está se tornando muito comum em algumas estruturas. E aqui, olha só, por isso que eu falo, né, as 3 leis sistêmicas, elas precisam virar uma filosofia de vida nas nossas vidas e nas empresas. O que acontece, né? As gerações anteriores, elas foram criadas era uma criação vertical, né? Onde respeitava a hierarquia, respeitava pai e mãe, respeitava chefe. E aí essa geração, ela é uma geração horizontal, onde eles se veem igual a todos. Não existe o respeito pelo pai e a mãe, xinga. Então, só que vocês observem que essa geração, na horizontal, eles têm muita dificuldade de prosperar, têm muita dificuldade de decidir qual profissão seguir, porque eles estão quebrando essa lei que é a lei da hierarquia. E aí, dentro das empresas, por isso que existe o conflito, né? Então, vem um sistema de fora se integrar no sistema maior que é o sistema da empresa. E ele vem com todas essas, já quebrando todas essas leis, né? E aí ele vem para a empresa, quer quebrar as leis aqui dentro também. Então, a empresa precisa estar muito fortalecida de quais são os princípios dela. Respeitar a hierarquia é um deles. E aí a pessoa vai ter que se adaptar ou vai ser expelido, então, pelos próprios sistemas. Márcia, tem mais uma pergunta aqui a respeito, muito no gancho do que você trouxe da sucessão. O melhor momento para contratar um tipo de consultoria como esse é quando quando está iniciando o processo de construção de sucessão. Vamos pegar um exemplo de empresas familiares, que é uma realidade local. Quando eu começo a preparar um filho, um sobrinho, enfim, para ocupar um cargo de alta gestão naquela empresa familiar. É o momento já de chamar essa consultoria para fazer a constelação empresarial? Ou, enfim, qual que é o melhor momento? Assim, é quando eu já comecei, é quando eu estou iniciando, é antes de iniciar? O que você percebe que funciona, que faz fluir melhor? Antes de pensar antes de comunicar, inclusive. Por quê? Há poucos dias eu fiz uma constelação de uma pessoa, ela me procurou e disse, eu quero montar uma sociedade com a minha irmã. Tá bom, vamos lá. E aí, o Bert Hellinger fala muito sobre o amor cego. O que é o amor cego? A gente ama demais as pessoas do nosso sistema familiar, principalmente, né? E aí, dentro das organizações, organizações familiares é a mesma dinâmica. Então, às vezes, eu quero fazer a sucessão para o meu sobrinho, mas esse sobrinho, ele está nessa geração horizontal, onde ele não respeita a hierarquia, ele não quer nem saber da empresa, mas eu, por amor cego a esse meu sobrinho, quero entregar a sucessão para ele. Então, antes de qualquer coisa, a verificação sistêmica pode salvar muitas empresas. Então, eu indicaria que sempre fizesse antes. Essa verificação que eu fiz, ela queria abrir uma sociedade com a irmã, porque a irmã tinha se separado, tinha filho pequeno. Olha, um monte de coisas aí que geravam um emaranhado de situações, que a hora que eu coloquei a empresa no campo, a empresa fez isso, pum, no chão na hora. Quer dizer, tá morta já essa empresa antes de nascer. Perfeito. E, Márcia, tem uma pergunta bastante interessante, se você puder nos ajudar a verificar se existem respostas para isso, né? Tá. Em 74, foi lançado o primeiro anuário das 500 maiores e melhores empresas do Brasil. E hoje, então, 2020, menos de 20%, menos de 17% continua nesse ranking. As leis sistêmicas podem responder o porquê que as empresas não se mantêm entre as maiores e melhores? Assim, a postura do constelador é uma postura de investigação. Então, não existem regras fixas, a gente se baseia nessas 3 leis sistêmicas. O que eu poderia dizer para você
é que eu, Márcia, tenho quase certeza, precisaria investigar, mas eu tenho quase certeza que essas empresas que se mantêm no topo, elas respeitam essas 3 leis sistêmicas. E essas outras que já não estão mais, é porque em algum momento alguém assumiu o papel de tomada de decisão e não levou adiante o respeito a essas 3 leis. E por isso, então, elas acabaram saindo desse ranking. Mas é como eu te disse, eu estou aqui trazendo uma possibilidade dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu já atendi das empresas. Perfeito. E você tem alguns exemplos de empresas, talvez maiores, nem precisa ser daqui para não expor ninguém, se não for o caso, Sim. mas que vem adotando a constelação empresarial? Você começou a tua fala falando um pouco, mas tem algum exemplo que a gente possa ter materializado? Tenho. Olha só. A IBM, que é uma empresa que vocês conhecem, né, de software, a BMW, a GE e a Natura. Eu peguei 4 empresas grandes como modelo, que elas já atuam. Então, se você observar qualquer uma dessas empresas, vocês vão ver o quanto eles valorizam aqueles que vieram antes, o quanto eles valorizam a natureza, o quanto eles valorizam o todo como um todo, né? Tratam o todo como um todo, como uma parte importante. Esses dias eu estava estudando, vendo alguns estudos de caso, e aí uma pessoa falou assim que ela observou em uma empresa que o fundador, o tomador de decisões da empresa, ele não tomava nenhuma decisão sem consultar a faxineira da empresa. E aí ninguém entendia por que isso acontecia, né? E aí depois eles foram compreender, e essa empresa tinha muito sucesso, muito sucesso. Eles foram compreender que houve sucessões nessa empresa, mas a faxineira estava lá porque ela foi a primeira funcionária. Ela conhecia todos os processos, de onde veio a empresa. E todos os caminhos da empresa ela conhecia. E as pessoas não entendiam como essa empresa dava certo, mesmo sabendo que quem dava a palavra final era a faxineira. Vocês conseguem compreender aqui? Ou reconhecer o que veio antes? E eu percebo que talvez isso, olhando para alguns empresários, né, pode parecer meio romantismo, mas não é romantismo. Então, isso está comprovado, e eu tenho certeza que a constelação empresarial, ela só está começando. Quem levar isso muito além, eu tenho certeza que vai ter muito sucesso em todas as áreas, porque aí começa a integrar também o trabalhar de uma forma mais leve. Porque tem pessoas hoje que vivem para o trabalho, só trabalham, e aí chegam lá numa idade, elas precisam gastar o dinheiro para pagar, né, tratamentos de saúde, porque não vão poder aproveitar aquilo que elas trabalharam tanto. E a constelação, ela vem para trazer isso, que vem muito além. O viver também faz parte do caminho. Bacana, Bruna. Temos mais perguntas, Bruna? Concluímos as perguntas do chat, Dirceu. Posso fazer uma pergunta aqui agora, fugindo um pouco de empresas e voltando mais para o nosso país? Só para título de curiosidade. A gente vê, né, o nosso cenário no Brasil. Desculpa aí, Bruna, é que eu escrever isso, eu prefiro falar porque tem que fazer um contexto aqui histórico. Bacana, você. Né, o contexto histórico da corrupção no Brasil, né? Esse que seria o ponto. Pela Lava Jato e um monte de coisas que a gente vê no Brasil aí de escândalos de corrupção, mensalão e tal, para mim passa a impressão que dentro desse sistema político a corrupção está instaurada, não tem, né, como você desvincular. Parece que para ser político você tem que ser corrupto. Se você não ser corrupto, você não consegue fazer nada no Brasil, nenhuma obra, nenhum negócio, assim meio que instaurado, assim, né? Que faz, inclusive, pessoas do bem a fugirem da política, né? Porque entende que não quer se sujar ou não quer fazer esse jogo sujo. A gente vê, por exemplo, o exemplo do Partido Novo, que, né,
tenta entrar aí, fazer algumas coisas, mas não consegue, porque o Congresso, STF, outros sistemas da nossa política no Brasil, parece que tem um pacto aí com a corrupção aí e tem que se proteger, eles têm que se proteger para a corrupção se manter. Existe saída para quebrar isso ou não? Eu estou tendo uma visão equivocada que a corrupção, na verdade, não é sistêmica e as pessoas não são, na sua origem, corruptas. Elas, sei lá, é um negócio meio cabuloso. Essas questões, elas geram uma grande discussão aqui, né, sobre isso. Por quê? Isso que você traz é algo que você traz do teu sistema, do teu ponto de vista, né, dos teus significados, da forma com que você enxerga, que isso está associado a tudo na nossa vida, né? Mas não que isso seja uma total realidade. Eu estou te falando de uma forma imparcial. Mas dentro da visão sistêmica, o que a gente enxerga? Que tudo e todos estão a serviço de algo maior. Mesmo o corrupto, ele está a serviço de algo maior. Então, quando a gente compreende que o Brasil é um grande sistema, né? Ele é um sistema gigante. E aí a política é um outro sistema gigante que está dentro desse. Aqui nós vamos de novo lá para, né, dos sistemas. Existem tantos compensações que os corruptos, eles vêm para mostrar que tem algo. E eles vêm a serviço de algo maior. Então, a compreensão com relação a tudo isso nada é por acaso. Todos estão a serviço do todo. Porque a gente falar que todos são corruptos é uma generalização, porque na verdade não é bem assim, né? Você concorda com isso que eu estou falando? Sim, eu concordo. É que a impressão não é que todos são corruptos. O cara precisa se sujar ou fazer alguma coisa para conseguir algo. Né? Parece que no sistema político ele tem que se sujeitar a alguma coisa para a coisa acontecer. E para ele, sei lá, se manter, né, dentro desse sistema, porque senão ele é excluído. Né? Citei o exemplo do Partido Novo, né, que tenta nessa corrente de propor mudanças, né, de melhoria para o nosso país, mas parece que eles são deixados de lado, são excluídos e fica contra a maré, né? Não conseguem fazer nada e o sistema automaticamente exclui eles. Né? Exclui essas pessoas que querem fazer alguma coisa para o nosso país. E olha só, aqui quando a gente olha, né, olhando pelas leis sistêmicas, eles estão a serviço de algo maior na compensação de exclusões. Então, desde lá do início, a gente não sabe qual é o histórico, né? Lá do início desse sistema, quais foram as exclusões, quais as compensações que hoje estão acontecendo para que tudo isso aconteça. Precisa fazer um levantamento muito profundo com relação a isso, uma investigação, né? Eu não saberia te dizer exatamente o que nesse momento, mas posso afirmar que eles vêm representar as exclusões e também que eles estão a serviço de algo maior. Né? Quando o Lula foi preso, quando aconteceu tudo aquilo com o Lula, a gente precisa compreender que ele também está a serviço. Dentro das constelações, tem muitas pessoas que não concordam com isso, sabe? Mas quando a gente compreende que não existe uma vítima e que não existe um agressor. O que existe são duas pessoas que se complementam, onde uma precisa da outra para que as duas sobrevivam. Né? Quem é da área do direito vai compreender isso que eu estou falando? A vítima e o agressor. Então, para que alguém fizesse algo para afetar esse alguém teve que se pôr à disposição para que o agressor viesse até ele. E os dois estão a serviço de algo muito maior. Faz sentido para você isso, Valdecir? Mas me leva a entender que a gente tem que meio que aceitar a corrupção, porque faz parte, né? Os políticos no Brasil têm que ser corruptos porque o povo merece a corrupção, sei lá, alguma coisa do gênero. Porque é mais ou menos assim, eles são os agressores, mas é porque as pessoas aqui se colocam como vítima para deixar que eles tenham esse papel na nossa vida, né? Agora, se a gente mudasse essa postura, talvez eles tivessem que mudar a postura deles também.
Ok, Moacir? Bom, pessoal, quero fazer Alguém tem mais alguma pergunta? Vou deixar aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir seu microfone, pode falar. Tá ok? Bom, então eu quero encerrar agradecendo. E também colocando aí uma sementinha para as pessoas que não fazem parte do Núcleo de Gestão pela Excelência. Dizendo o seguinte, esses debates, esses conteúdos são práticas dos nossos encontros que ocorrem uma vez por mês. Ano passado eram presenciais na CIOC, este ano são virtuais. Mas são debates interessantes para que nós, gestores, possamos buscar alternativas para a tomada de decisões. E, então, o nosso grande interesse aqui é formar uma rede de gestores que fazem parte do Núcleo de Gestão pela Excelência na troca de informações. Márcia, somos muito gratos, né, pelas suas palavras, porque certamente coloca a todos nós gestores à disposição mais uma ferramenta que nos auxilia na tomada de decisões. Já percebemos que grandes empresas já estão lá na frente fazendo algumas coisas. E quando se fala tecnicamente, né, Valdecir, Karine, Bruna, Ismael, que está aqui agora, né, o Deon, o próprio Francisco, tecnicamente a gente domina organograma, visão, plano de ação, mas quando tudo isso é feito incansavelmente e não se consegue atingir um objetivo final, nós, gestores, ficamos refletindo, será que somos nós? Que nós estamos identificando a solução? Eu acho que na sua fala hoje, Márcia, você foi muito feliz em mostrar que há alternativas. Quando nós falamos aí que há um desafio dentro das nossas organizações para lidar com as diferentes gerações, para que todos enxerguem a mesma direção, isso não é brincadeira, isso é uma realidade. E nós temos potenciais em todas as gerações. O que nós líderes, o que nós gestores precisamos é ter habilidade para identificar o local de cada um de maior produtividade para que a nossa organização prospere. Então, muito grato, Márcia, pela sua palestra de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos nossos nucleados que participaram do encontro, agradecer a Karine pelo auxílio também, a Bruna pelas perguntas, ao Valdecir pela introdução do MEG, e dizer que o nosso objetivo é esse, é trazer informações a essas pessoas e para que cada um faça a sua reflexão. Tá? Pessoal, agradeço a presença de todos vocês. Mês que vem temos mais um evento muito bacana do Núcleo, né, Karine? Vamos estar divulgando, né, Bruna? A Bruna é nossa diretora de marketing. Então, quem desejar fazer parte desse núcleo, entre em contato com a Karine na CIOC e a gente vai estar aí conversando em outras oportunidades. Pessoal, muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu!